Olá a todos que acompanham a esta hora, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, a mais uma conversa, que é o que na verdade nós vamos ter nos próximos minutos. A você que nos assiste hoje pela primeira vez, eu vou pedir, por favor, coloque um gosto no nosso canal e subscreva. Eu garanto a você que com toda a certeza você terá acesso a conteúdos maravilhosos como esse que vamos partilhar aqui e com toda a certeza será uma grande honra ter você na nossa família. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago uma meditação minha, eu trago uma conversa, uma conversa que tem crescido assim profundamente em meu coração e que eu faço votos que faça algum sentido para si e que fundamentalmente lhe ajude na sua peregrinação por essa terra. Eu quero nessa noite falar sobre o tema, aquilo que eu intitulei Por que tanta confusão? Ou o porquê de tanta confusão. Nós estamos num tempo em que cada vez mais nós vemos muitas pessoas relacionadas a nós, ligadas a nós, vivendo um ambiente de muita confusão interna. Eu não sei se sou o único, mas eu acredito que mais pessoas como eu, várias vezes nós olhamos para a nossa vida e sentimos que estamos dentro de uma confusão, como se estivéssemos a marcar passos sem progredir. Será que você já teve a sensação de estar a fazer muito exercício, porém pouco progresso? Será que você já teve a sensação de estar a fazer muito esforço, mas pouco retorno, pouco progresso, pouca recompensa? Será que você, em algum momento, como eu, você já sentiu como se você estivesse num lamaçal de muita confusão? Eu creio que uma das coisas que mais adiciona alegria à nossa experiência enquanto seres humanos é, sem dúvida alguma, quando nós sentimos que estamos a marcar passos para frente. Todos nós, mas todos nós, homens, mulheres, todos nós, vivemos com a necessidade de progredir, de avançar, de crescer. E quando assim não acontece, nos sentimos como se estivéssemos numa confusão. Daí o porquê eu ter intitulado essa nossa reflexão, essa nossa conversa, como sendo Por que tanta confusão? Eu vou ler uma porção das Escrituras que está no livro de Mateus, capítulo 17, verso 20. Todos nós, em algum momento, em alguma área, estamos a experimentar alguma confusão, ou ausência de progresso, ausência de propósito. Todos nós, alguns a nível dos seus relacionamentos interpessoais, isso inclui a vida amorosa, outros a nível da carreira, outros a nível dos projetos e planos que têm em seus corações. A verdade é que todos nós, em alguma área, estamos a experimentar alguma confusão, algum retrocesso, alguma falta de progresso. Olha o que diz Mateus 17, verso 20. E Jesus lhes disse, obviamente que isso nos conota uma resposta, eu vou trazer aqui o contexto. Havia um rapaz, um menino que tinha um certo problema de saúde, e a Bíblia diz que os discípulos oraram, porém não conseguiram resolver a situação do menino. E a Bíblia diz, e Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível.
Esse texto é fruto, como disse, de uma pergunta, uma questão que os discípulos colocaram a Jesus. E a questão foi: por que é que nós não conseguimos? Por que é que nos foi difícil resolver a situação? Então os discípulos partem de um pressuposto de confusão, de um entendimento confuso, porque até então eles lutaram para resolver a questão do menino e não conseguiram. Então eles ficaram meio confusos e foram ter com Jesus em busca de uma resposta para a confusão que eles se encontravam. Por que de tanta confusão? Eu queria aqui chamar a atenção que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Eu quero que você anote aí alguns pensamentos importantes em relação ao nosso tema nessa noite. Primeiro, anote aí bem rápido aquilo que é a minha crença. Anote aí. Primeiro, nós estamos como estamos porque nós vivemos pensando nas coisas grandes e ignoramos as pequenas. Não é verdade? Veja aí, ele veio perguntar: mas por que tenho tanta confusão? Por que nós não conseguimos resolver? E Jesus, calmamente, com um sorriso no rosto, disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Você sabia que a semente da mostarda é das menores sementes existentes? Eles vieram falar de confusão, vieram falar de falta de progresso, e Jesus falou da mostarda, que era a semente mais pequena que existia. Daí eu ter dito o que eu disse. Nós estamos como estamos porque nós vivemos pensando nas coisas grandes e ignoramos as pequenas. Por favor, não me entenda mal. Não é errado, não é pecado você pensar em coisas grandes. Como empresário, como um jovem de 20, 18 anos, é fundamental, e eu sou apologista, eu apoio que você tenha objetivos altos, que você queira a sua independência financeira, que você queira construir coisas grandes, que você queira alcançar coisas grandes, que você tenha objetivos grandes. É maravilhoso, é positivo, é correto. Mas o grande problema é quando nós pensamos em coisas grandes e ignoramos as coisas pequenas. Infelizmente, nós estamos num mundo onde todo mundo cobiça as coisas grandes. Nós estamos num mundo onde as pessoas só valorizam aquilo que já deu certo, aquilo que todo mundo fala. E você não imagina a quantidade de pessoas que só não estão a dar passos porque eles pensam que as coisas começam grandes. Em outras palavras, pensamos nas coisas grandes e ignoramos as pequenas. Será que grande parte da confusão que nós estamos a viver não é porque nós vivemos pensando nas coisas grandes e no dia a dia ignoramos as coisas pequenas? Olha o meu segundo pensamento. Anote aí o meu segundo pensamento, por favor. Meu segundo pensamento é o seguinte: nada começa big, tudo começa pequeno. Nada começa big, tudo começa pequeno. Ouça o que eu vou lhe dizer. Se hoje você e eu descobrimos essa verdade, grande parte das nossas reclamações vão acabar. Grande parte das nossas frustrações vão acabar. É extremamente importante que você e eu percebamos que para atingir-se o grande é necessário ser-se fiel quando as coisas são pequenas. Porque nada começa big, tudo começa pequeno. E se você vive pensando só nas coisas grandes, se você vive com um pensamento imediatista, o que é que vai acontecer? Você vai atropelar os dias dos pequenos começos.
Um grande casamento começa pequenininho, numa boa conversa, numa atitude de sinceridade, numa atitude de honestidade. Uma grande empresa como a Apple começou aonde? Você acredita que hoje essa multibilionária, essa empresa big, você acredita que começou numa garagem de uma casa? Será que você consegue acreditar que uma empresa como a Microsoft começou também dentro de uma garagem? Essa é a realidade das coisas. Nada começa big, tudo começa pequeno. Será que você podia dizer isso? Nada começa big, tudo começa o quê? Pequeno. Se você e eu começamos a ver as coisas dessa forma, nós vamos começar a agradecer a Deus pelas coisas pequenas. Porque qualquer coisa grande começou em forma de uma semente de mostarda. De uma semente de mostarda. E veja quem são os sábios. Quem são os sábios do amanhã? São aqueles que hoje estão a ser fiéis ao pouco. São aqueles que hoje estão a valorizar o pouco. São aqueles que hoje estão a dar vida por aquilo que hoje parece pouco. Ignorado, desprezado. Talvez o teu pouco hoje signifique apenas, ou significa chegar cedo ao teu trabalho. Todo mundo quer ter a empresa própria. Mas deixa eu lhe dizer, se você não é fiel na empresa dos outros, se você não é leal no emprego que você tem, você vai ser um péssimo empresário. Tudo começa pequeno. Vamos lá, alguém diga, nada começa big. Tudo começa pequeno. Veja aí o meu terceiro pensamento. A maior verdade nesta terra é que não existem coisas pequenas. Você percebeu isso? Não existem coisas pequenas. É a maior verdade. Nessa terra não existem coisas pequenas. Você sabia que um pequeno comentário pode mudar completamente o destino da vida de alguém? Um comentário negativo pode estragar a vida de alguém. Uma difamação pequenininha, que aparentemente parece uma coisa pequena, pode estragar um casamento. Não existem coisas pequenas. A verdade é a seguinte: existem coisas grandes disfarçadas de pequenas. Não existem coisas pequenas, existem coisas grandes que vêm disfarçadas como coisas pequenas. É exatamente isso que é a realidade do grão de mostarda. Você sabia que a árvore da mostarda é uma árvore gigantesca? É uma árvore tão grande que no Brasil, em São Paulo, você vai encontrar, por exemplo, restaurantes que estão debaixo da árvore da mostarda, da semente da mostarda. É verdade, meu amigo. Não existem coisas pequenas. Existem o quê? Existem coisas grandes disfarçadas de quê? De pequenas. Existem coisas grandes disfarçadas de pequenas. Extremamente importante você saber disso. Ouça, quando esse ministério que eu dirijo, hoje pela graça do Senhor, quando nós começamos, nós não começamos com as multidões que hoje nós temos a graça de ter. Nós começamos num apartamento com 4 ou 5 pessoas. Ouça, quem fosse lá iria dizer que aquilo é pequeno, mas a verdade é que não era pequeno. Nós é que víamos pequeno. Aquilo estava disfarçado como algo pequeno, mas a partir do início já era grande. E qual é o segredo? Ouça o que eu vou lhe dizer. Nunca pegue alguma coisa como se fosse pequeno. Se você olhar alguma coisa como pequena, você vai tratar como coisa qualquer. Qual é o segredo? Trate tudo como coisa grande. Trate tudo como coisa importante. Trate todas as coisas com a mesma diligência, com a mesma entrega. Qualquer pessoa que começou comigo o ministério vai dizer sem medo, sem qualquer tipo de manipulação: a mesma entrega que eu tenho hoje é exatamente a mesma entrega que eu tinha no início. Porque eu nunca vi isso como algo pequeno.
Porque não existem coisas pequenas. Se Deus é que te deu a ideia, se essa empresa é a ideia de Deus, então ela não é pequena. Não interessa se só tem 2 trabalhadores, não interessa se você é o único trabalhador. Qualquer coisa que você está a fazer hoje, se é para o benefício da humanidade, então é importante. Não existem coisas pequenas, existem coisas grandes disfarçadas de pequenas. Quantas são as pessoas que desperdiçaram a oportunidade de criarem conexões com grandes homens? Porque quando esses homens apareceram na frente dessas pessoas, eles pareciam escravos, eles pareciam pobres, eles pareciam quaisquer. Ouça o que eu vou lhe dizer. Se há uma graça que você tem que pedir a Deus, é a graça de tratar todo mundo como gente importante. Se você desenvolver essa atitude, você vai ver que você vai entrar em contato com pessoas que hoje, na visão da maior parte das pessoas, eles poderão não ser nada. Mas amanhã, o mundo vai se dobrar diante dessas pessoas. E você que tomou a decisão de tratá-las bem, amanhã elas vão te retribuir, te ajudando, te estendendo a mão e sendo uma bênção para a tua vida. Ouça o que eu vou dizer no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores qualidades de Deus é a capacidade dele ver coisas grandes em pessoas pequenas. Uma das maiores qualidades de Jesus Cristo é a capacidade dele ver coisas grandes em gente que parece que não presta, em gente que parece que não tem valor, em gente que a sociedade despreza. É por essa razão que a Bíblia Sagrada nos conta que ele escolhe as coisas desprezíveis desse mundo. Quem despreza as coisas é o mundo. Essas coisas não são desprezíveis aos olhos de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer no nome de Jesus. Não existem coisas pequenas, existem coisas grandes disfarçadas de pequenas. Talvez essa pequena ideia que está no teu coração seja a ideia que vai mudar o mundo. Talvez essa coisa que você acha pequena, essa ideia desse livro vai libertar multidões incontáveis. Talvez essa pequena ideia de um pequeno negócio que você quer começar aí na porta da sua casa, talvez seja um negócio multimilionário que vai trazer honra ao teu nome e ao nome da tua família. Não existem coisas pequenas, existem coisas grandes, disfarçadas de pequenas. Meu último pensamento. A alegria das coisas grandes está no facto de termos participado do seu crescimento. A alegria das coisas grandes não está em elas serem grandes. A alegria das coisas grandes não está em elas serem bigs, não. A maior alegria das coisas grandes está no facto de você ter participado do crescimento dessas coisas. Eu digo com toda certeza, eu olho para o ministério que Deus me permitiu dirigir até os dias de hoje. Ainda temos muitos passos por dar, com toda certeza, mas eu diria hoje que a alegria desse ministério está no facto de eu ter participado do crescimento. Era uma coisa que aparentemente era pequena e hoje Deus tem permitido que cresça, que toque pessoas no Brasil, que toque pessoas em Portugal, que toque pessoas no Reino Unido e em várias partes do globo. A alegria não está em propriamente ela ser grande. A alegria está no facto de eu ter começado pequeno, eu ter participado do processo. Por favor, não despreze aquilo que aparentemente parece pequeno. Os discípulos ficaram escandalizados com a maneira como Jesus tratou o caso do menino, ou a facilidade com que ele tratou o caso do menino, curando o menino. E Jesus disse: sabe por que eu consegui resolver o caso do menino? Porque eu valorizo as coisas pequenas. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus vai lhe colocar no muito. Como ter mais? Valorize o pouco que você tem. Como ter mais clientes? Valorize esse único cliente que você tem. Como crescer e se tornar big? Valorize o grão de mostarda. É assim
que você nunca vai ter confusão na sua vida. Porque toda confusão começa quando você começa a desprezar as coisas pequenas da vida, como respirar. Ou você sabia que respirar parece uma coisa simples, mas é importante? Só o facto de você ter acordado é motivo para você glorificar Deus. Sempre que você sentir que você está confuso, que você está frustrado, que não está a ver progresso, você já está a desvalorizar as coisas pequenas que a vida tem te permitido viver. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo-me Rosário Neto e eu aprovo essa mensagem. Um abraço, que Deus abençoe.